Você sabia que o Corinthians deve uma fortuna ao maior empresário de futebol no Brasil? E esse papo de que Flaco Lopes pode trocar o Palmeiras por um clube argentino nos próximos dias? Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses dois temas e conta também sobre o recado que Luan, volante do São Paulo, deu. Esse recado foi para quem? Vou falar ainda sobre o Vasco em alta depois de uma vitória que colocou fim a um tabu importante contra o Flamengo. Já o rubro-negro viu Vitor Pereira sair escoltado do Maracanã. Te atualizo sobre as últimas do mercado, conto sobre a situação dramática no Santos. Será que vai ter demissão? Já tem também informações sobre o milagre da Lusa, te atualizo sobre os clássicos pelo país e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Deixa eu só dar um toque de que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Quer um exemplo? Nessa segunda-feira tem Premier League com Brentford e Fulham, empate a 3,70. Tem também Campeonato Espanhol com Osasuna e Celta, vitória do Osasuna paga 2,76. Já no Campeonato Italiano, duas partidas, Sassuolo versus Cremonese e Torino versus Bolonha. Para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro direitinho e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com informação importante. Nessa segunda-feira o Flamengo vai se reunir com representantes de Ângelo, atacante do Santos. A ideia é tentar chegar a uma proposta que possa fazer com que o Santos aceite. Está praticamente descartada a possibilidade de colocar atletas na parada. Chegaram a especular o Marinho, o Hugo Souza, um atleta das categorias de base do Flamengo. O Santos não tem interesse nesse modelo, quer dinheiro para negociar seu atacante. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Grêmio conseguiu vitória fundamental contra o Internacional na noite desse domingo na Arena do Grêmio. Vitória por 2-1 com direito a gol aos 48 do segundo tempo. O gol salvador foi do uruguaio Carbaggio. Antes, o Vina havia marcado no finalzinho do primeiro tempo e o Alan Patrick havia empatado pro Inter na etapa final. Quero contar sobre um outro clássico. O Ceará venceu por 2-0 o Fortaleza nesse domingo em jogo da Copa do Nordeste. É bem verdade que o Fortaleza poupou 9 titulares. De olho nos confrontos da próxima semana e da outra na pré-Libertadores. O Ceará não tem nada a ver com isso, fez 2-0 e assumiu a liderança do seu grupo. A curiosidade é que o Ceará é líder de um grupo da Copa do Nordeste, enquanto o Leão é o líder do outro. Hora de falar sobre Campeonato Carioca com muitas informações importantes. A primeira delas, o Vasco venceu o Flamengo por 1-0, gol de Puma Rodrigues, e esse resultado quebrou um tabu de 2 anos sem vitória do Vasco contra o Flamengo. Nos últimos 20 jogos, o Vasco havia vencido o Flamengo uma única vez. De quebra, o resultado ainda devolveu o Vasco à terceira colocação do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino só depende dele. Com uma simples vitória na rodada final diante do Bangu, o Vasco estará na fase semifinal do Campeonato Carioca. E a última rodada do campeonato na fase de grupos reserva várias emoções. Tem, por exemplo, o Fla-Flu. O Flamengo é líder do campeonato, 23 pontos. O Fluminense é o vice-líder com 22. Desse jogo sairá o campeão da Taça Guanabara. O time de Fernando Diniz só fica com o título se vencer o Flamengo. Por falar em derrota para o Flamengo, essa foi a primeira de Vitor Pereira no Campeonato Carioca. Técnico super cornetado. Você já imaginou como é que vai ficar se ele perder no meio de semana para o Fluminense e se tornar vice-campeão da Taça Guanabara? O treinador português precisou sair escoltado por vários seguranças do Maracanã. Para fechar sobre esse giro do Campeonato Carioca, queria contar que o Botafogo nesse momento é o 5º colocado e estaria fora da semifinal, tudo por causa do Volta Redonda, que enfiou 6-0 no Madureira no sábado. Nesse domingo o Botafogo venceu o Resende por 2-0, a diferença deles está no saldo. Ambos têm 19 pontos, só que o Volta Redonda tem 4 gols a mais de saldo. Na última rodada o Volta Redonda visita o Boa Vista, um dos piores times do campeonato, enquanto o Botafogo enfrenta em casa a Portuguesa. Quero falar agora sobre a minha Portuguesa de São Paulo, que garantiu um milagre nesse domingo. Confesso para vocês que não tinha mais esperança da permanência da Lusa na primeira divisão do Campeonato Paulista. Os matemáticos diziam que a chance da Portuguesa cair era superior a 97%, mas o milagre aconteceu. Portuguesa, que havia vencido uma partida em 11,
bateu o Mirassol de virada por 2-1. O gol Salvador saiu aos 12 do segundo tempo, marcado pelo João Vitor. Inclusive, nos acréscimos, o Tomazella, o goleiro da Portuguesa, fez 2 milagres em cabeçadas dos adversários. Mas o drama não parou por aí. A Portuguesa precisava que 2 dos 3 rivais contra o rebaixamento tropeçassem. O Ituano fez 3-0 no Santos e escapou da degola. Então, a Portuguesa tinha obrigatoriamente de ver o São Bento perder por pelo menos 2 gols para o Red Bull Bragantino, perdeu por 3-0 em casa, e a Ferroviária não poderia vencer a Inter de Limeira dentro de casa. No final das contas, 0-0 em Araraquara. A Lusa escapou à 14ª colocada, os dois últimos, Ferroviária e São Bento, rebaixados. Portuguesa ainda garante a classificação para o Troféu Independência, que vai dar vaga ao campeão na Copa do Brasil. Por último, mas não menos importante, Portuguesa pode até ter uma vaga na Série D do Brasileiro de 2024. Isso vai acontecer se a Inter de Limeira e o Santo André, que asseguraram via Paulistão a vaga na Série D de 2024, se um deles ou os dois conseguirem acesso na Série D ainda em 2023 e passarem a jogar a terceira divisão do Brasileiro a partir do próximo ano. Hora de falar sobre o fracasso do Santos pelo terceiro ano consecutivo. Um dos clubes mais conhecidos do mundo não conseguiu passar nem para o mata-mata do Campeonato Paulista. O time perdeu para o Ituano por 3-0, bastava um empate contra o time de Itu para garantir a segunda colocação do grupo. Isso porque o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o São Paulo e estacionou nos 14 pontos. Como o Santos foi derrotado por 3-0, vai ter de se contentar com a terceira eliminação precoce no Campeonato Paulista. Nessa segunda-feira, inclusive, tem uma reunião marcada entre dirigentes do Santos para debater sobre o futuro. Odair Hellmann corre perigo de demissão. De acordo com o Falcão, que é o diretor esportivo, não a frase dele faz a seguinte: no momento, não se pensa em mudança de comissão técnica. Tenho total confiança neles, fecha aspas. Resta saber se o presidente Andrés Ueda e os demais membros do comitê de gestão também pensam dessa maneira. O Santos precisa urgentemente de mudanças, sob o risco de cair no Campeonato Brasileiro até com alguma facilidade. Só para completar, outra informação importante: Santos está fora da Copa do Brasil de 2024. Não vai conseguir a vaga via Campeonato Paulista. As únicas chances dessas vagas aparecerem em caso de título do Santos na Copa do Brasil desse ano, ou se o Peixe conseguir ir para a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro de 2023. Quero te falar agora sobre outros dois grandes que estão perigando no Brasileiro dessa temporada. Falei sobre o Santos, muito ameaçado. Quero contar também sobre o Cruzeiro e Bahia. Esses três, Santos, Cruzeiro e Bahia, hoje são entre aqueles de maior torcida, os mais populares, aqueles que mais correm risco de rebaixamento, fazem campanhas absolutamente decepcionantes. Mas Nicola, o Cruzeiro conseguiu classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro, verdade, mas com uma campanha de 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas num torneio extremamente fraco. E o Cruzeiro só conseguiu a classificação porque na última rodada o América venceu o grande concorrente do Cruzeiro, senão a Raposa teria sido eliminada na fase de grupos. Cruzeiro que não conseguiu contratar bem e tem um time no máximo mediano. Já o Bahia vai de mal a pior, tem 5 derrotas em 16 partidas. E olha que o nível de confronto do Bahia nessas primeiras rodadas bem fraco, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa do Nordeste, quanto no Campeonato Baiano. Esperava-se que o Bahia fosse o mais promissor time do Nordeste, afinal de contas, um investimento bastante alto do Grupo City. Entre essas 5 derrotas, 2 no Campeonato Baiano e 3 na Copa do Nordeste. Nesse domingo, mais uma decepção, empate 1-1 com o Vitória. No torneio da Copa do Nordeste, o Bahia e o Vitória são penúltimos colocados, cada um em seus grupos. Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de mais uma saída do Verdão. Palmeiras não para de perder jogadores. A última notícia é do torcedores.com, site que informa que Flaco Lopes interessa ao Vélez Sarsfield. Teria sido um pedido de Ricardo Gareca, que vê no centroavante do Palmeiras alguém com potencial para resolver o problema de gols do Vélez. No Verdão, a fase do Flaco Lopes é horrorosa. Só 5 partidas na atual temporada, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Nos últimos 5 jogos do Palmeiras, inclusive, ele só atuou em um nos 16 minutos finais contra a Ferroviária. Parece ser alguém fora dos planos do Abel Ferreira. O problema é que a proposta feita pelo Vélez não agradou. O
time argentino queria um empréstimo gratuito com opção de compra. O Palmeiras gastou um caminhão de dinheiro para o Flaco Lopes chegar, entre 40 e 50 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Outros 30% seguem vinculados ao Lanús. Para que o Palmeiras venda o jogador, vai querer uma compensação financeira que se aproxime das cifras. Dificilmente o Vélez vai ter capacidade e a tendência é que o Flaco continue. Quero falar agora sobre o São Paulo, classificado na primeira colocação de seu grupo no Campeonato Paulista, vitória de virada contra o Botafogo por 3-1, um dos gols do Luan, tema desse vídeo. O Luan, volante, que tem tido participação importante toda vez que é utilizado, deu uma declaração importante depois da partida. Luan afirmou o seguinte, abre aspas, estou na minha casa, estou feliz, sempre quis ficar no São Paulo, mas tem que ver se querem que eu fique aqui. Fecha aspas. A frase pegou todo mundo de surpresa, porque os dirigentes do São Paulo sempre demonstraram a intenção da permanência do atleta. Vale a lembrança de que o Luan tem contrato só até 31 de dezembro. São Paulo já fez ofertas para renovação e ainda não houve acordo. Para quem teria sido esse recado do Luan? Posso assegurar para vocês que foi pro Rogério Ceni. O Luan, desde a temporada passada, anda incomodado com algumas posturas do treinador. Em 2022, o Rogério pegava muito no pé dele a respeito do peso. Tanto que o Luan se cuidou todos os dias das férias. Inclusive fez várias postagens para mostrar que estava com o físico em dia. 2023, as oportunidades como titular também demoraram a aparecer. O Luan não está convencido de que faz parte dos planos do Rogério Ceni, o que dificulta consideravelmente a renovação. Para piorar, o volante, criado em Cotia, é alvo de várias especulações e de rivais. O Vasco, o Palmeiras, entre outros, já demonstraram a intenção em contratá-lo. Essa novela não deve terminar tão cedo e joga a favor do atleta o fato dele estar jogando bem. Para completar sobre o São Paulo, o tricolor com a primeira colocação enfrentará o Água Santa como mandante. Você já sabe que esse jogo não pode acontecer no Morumbi por causa dos shows do Coldplay. Depois da vitória contra o Botafogo em Ribeirão, Rogério Ceni recuou e disse que o Allianz Parque deve ser o palco da partida do São Paulo com torcida tricolor invadindo o estádio Alviverde. Bora falar sobre o Corinthians e explicar sobre uma dívida milionária com Giuliano Bertolucci. Posso assegurar para vocês que hoje o Corinthians deve 58 milhões de reais ao maior empresário de futebol no Brasil e um dos principais do mundo. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, no último balanço já divulgado, a dívida do Corinthians era de 16 milhões com o Bertolucci. Sim, isso se refere ao ano de 2021, o balanço de 2022 só sai no mês de abril desse ano. É que desde então alguns acontecimentos importantes aumentaram consideravelmente essa dívida. Entre eles, a saída do Ramiro de graça. O Bertolucci havia colocado o volante de graça no timão, mas havia deixado claro que quando ele fosse vendido, o Corinthians seria obrigado a pagar 4 milhões de euros, ou mais ou menos 22 milhões de reais, pela transferência do atleta. Essa conta, logo de cara, já aumentou de 16 para 38 milhões de reais. Os outros 20 milhões de reais dizem respeito a uma série de outras pequenas operações, além de empréstimos feitos pelo Bertolucci para ajudar nas finanças do Corinthians. Só para lembrar que o Bertolucci tem sido importante na aquisição de vários reforços, dentro e fora de campo. Foi ele, por exemplo, quem colocou o Vitor Pereira no Corinthians. Isso sem falar no Paulinho, no Jô, no Pedrinho, que recentemente deixou o Corinthians para jogar no Benfica, depois no Shakhtar e hoje atua no Atlético Mineiro, Felipe Zagueiro, Marquinhos, entre outros. Bora fechar o vídeo com informação super importante. Uma pessoa muito próxima a Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, me assegurou que Carlo Ancelotti aceitou a proposta da Confederação Brasileira de Futebol para se tornar o técnico da seleção. É por isso que Edinaldo e seus pares pararam de procurar por treinadores no futebol europeu. Você deve ter visto que nos últimos dias sumiram as notícias a respeito da busca por treinadores. A seleção vai precisar aguardar pelo fim da atual temporada europeia, entre maio e junho, quando o Real Madrid encerrar suas atividades no ano 2022-2023, o Ancelotti terá seu contrato rescindido de forma amigável com o Real Madrid. Ele teria mais um ano de vínculo para poder assumir a seleção brasileira. Por conta disso, desse acordo verbal, que ainda não está assinado, o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, entendeu que era melhor colocar o Ramon Menezes como técnico interino. O campeão sul-americano sub-20 vai ocupar esse cargo da seleção principal e enfrentará o Marrocos no dia 25 de março em Tanger,
no próprio Marrocos. Carlo Ancelotti tem excelente relação com vários atletas brasileiros pelo mundo e é dono de um dos currículos mais vitoriosos entre os treinadores em atividade pelo planeta. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais um vídeo e tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Boa semana, tchau!